Boa noite, galera. Professor Nilbert Almeida falando. Vamos fazer então as questões de cálculo da prova da EFON de 2018, prova do ano passado, prova branca. Bom, fiz uma visão geral da prova, a parte de cálculo parece bem tranquila, tá? Então vamos resolver a prova da EFON. Primeira questão, ele dá um limite relativamente tranquilo, na verdade bem tranquilo, em que se você aplicar aqui o limite, você vai perceber que vai dar 0 sobre 0, né? Então você tem que tirar a indeterminação, limite de x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1 quando x tende a 1. Então você vai fazer isso aqui, limite, como o 1 está fazendo dar 0, se você perceber, vai ficar 1 menos 1, 1 ao quadrado menos 1 dá 0 sobre 0, então você vai fazer o seguinte, é só colocar, fatorar o denominador. Como aqui nós nos preocupamos quando o x se aproxima de 1, então não tem problema, então nós simplificarmos. Então isso aqui vai dar o limite de x tendendo a 1, de 1 sobre x mais 1, que é igual a 1 sobre 2. Tranquilo, questão light. Segunda, ele dá uma função e pede a derivada. A df sobre dx, na verdade é a derivada que ele quer. Então, derivando isso daqui, então, f' de x, derivada da constante é 0. Cuidado aqui que tem a regra da cadeia, né? Derivada do cosseno é menos o seno de 2 raiz de x, vezes essa derivada, né? A derivada de 2 raiz de x. Vou até botar aqui separado para facilitar a compreensão de vocês. Então, vai ficar menos o seno de 2 raiz de x, vezes, aqui tem a derivada do produto, né? Como isso aqui é uma constante, a derivada da constante é 0, não precisa nem fazer a primeira parte. Então, eu vou fazer 2 vezes a derivada de x elevado a meio. Então, a f' de x, para não fazer muito rápido, é menos seno de 2 raiz de x, 2 que multiplica, então vai ficar meio vezes x elevado a meio menos 1, que dá menos meio. Então, a f' de x, simplificando, vai ficar menos o seno de 2 raiz de x sobre a raiz x elevado a menos meio é x elevado, 1 sobre x elevado a meio, que é a raiz de x, né? Que é a resposta da questão. Com relação aos gabaritos que eu não coloquei, na primeira lá de cima, o gabarito é letra D na prova branca, e na segunda o gabarito é letra C. Bom, terceira questão, ele dá uma função, observe que é a função quadrática, o A negativo, dá até para fazer por função também essa questão, ele quer o máximo ou mínimo local. Então o que você vai fazer? Você vai calcular a derivada primeira, vou fazer por cálculo, fazendo a derivada primeira vai ficar menos 6x mais 2, e vou fazer o estudo do sinal disso daqui. Então, a f' de x vai ser crescente se a f' for maior que 0. Então, menos 6x mais 2 tem que ser maior que 0, menos 6x maior que menos 2, 6x menor que 2, x menor que 1/3. F' vai ser igual a 0 se x for igual a 1/3. E f' de x vai ser menor que 0 se x for maior que 1/3. Então, nós temos o seguinte aqui na questão. Nós vamos ter, né, 1/3. Antes, se você olhar aqui no estudo, menor que 1/3, né? Então, nós temos valores menores que 1/3. Para x menor que 1/3, a função é crescente. Então, ela é crescente. Para x menor que 1/3. Para x maior que 1/3, a função é decrescente, que a derivada primeira é menor que 0. Então, o que está acontecendo? Está crescendo, decrescendo em 1/3. Né? E 1/3 pertence lá à função. Então, significa o quê? Que nós temos aqui, né, um caso de máximo local.
E quem vai ser o máximo? Vai ser x igual a 1/3 e y, que é o valor máximo mesmo, é só substituir. Vai ficar menos 3 vezes 1/9, é só substituir na função lá em cima, mais 2 vezes 1/3. Dá menos 1/3 mais 2/3, que dá 1/3 também. Então o gabarito é para x valendo 1/3, o máximo local é 1/3. Então o gabarito terceira letra E. Quarta questão. Também uma questão de saber o mínimo global. Observe que a função é a função quadrática em que o a é positivo. Lógico, ela tem um mínimo, né? Então, a mesma coisa. Vamos calcular a derivada primeira dela. Vai dar 4x mais 4. Vai ser crescente. Se 4x mais 4 for maior que zero, observe que a função ela é contínua, não tem problema de descontinuidade. Então, não precisa se preocupar com essas questões. Então, 4x maior que menos 4, x maior que menos 1. Então, se x for maior que menos 1, a função é crescente. X for igual a menos 1, é onde a derivada primeira é igual a zero. Então, aqui é maior que zero. Aqui a derivada primeira é igual a zero. E a derivada primeira ser menor que zero. Para x menor que menos 1. Então, traçando aqui. Então, nós temos menos 1. Então, menor que menos 1, a função é decrescente. Maior que menos 1, a função é crescente. Então, menos 1 é um mínimo global. Gabarito letra. Questão 6, gabarito letra B. Prova branca. Questão 9. O cara dá a função, o concurso dá a função f de x igual a cosseno de x menos seno de x, pede a integral de 0 a π de f de x. Então, tranquilo, integral de 0 a π do cosseno de x menos o seno de x dx. Observemos aqui que nós não temos problemas com a função cosseno nem com a função seno, em termos de domínio de função, né? Porque poderia gerar uma integral imprópria, né? Que não é o caso aqui no intervalo de integração, não tem problema nenhum. Então você pode então aqui abrir a diferença das integrais, a integral da diferença, a diferença das integrais, integral imediata, muito tranquila, né? Então, integral de 0 a π de cosseno de x dx, menos integral de 0 a π do seno de x dx. Então, a integral do cosseno é seno de x, variando de 0 a π, menos a integral do seno. A integral do seno é menos cosseno de x, variando de 0 a π. Tá? Então, isso vai dar seno de π, menos o seno de 0, menos mais o cosseno de π, menos o cosseno de 0. Seno de π é 0 e seno de 0 é 0. Cosseno de π é menos 1 e o cosseno de 0 é 1. Menos 1, menos 2. Gabarito letra. Gabarito letra, letra. Questão 9. Gabarito letra B. Vamos para a próxima. Próxima, 10ª questão, já estamos terminando. Uma integralzinha de substituição simples. Uma das 4 técnicas de integração. Substituição simples, substituição trigonométrica por parte e frações parciais. Então, essa daqui é a técnica mais simples. Você pega 2 menos 3x e chama de u. Derivando isso daqui dá 3dx igual a du. Observe que aqui na integral nós não temos o menos 3dx, então nós vamos fabricar o 3dx, né? Então nós vamos fabricar aqui. Então vou multiplicar aqui por menos 3dx e para compensar menos 1/3, né, da integral. Então, fazendo isso, eu tenho menos 1/3. Esse 2 também podemos colocar para fora da integral.
né? Então vai ficar 2, o 2 já foi. Então, raiz, 2 menos 3x é u, e 3dx vai ser du, fazendo a substituição. Então, vai ficar menos 2 terços da integral de u elevado a meio du. Então, isso daqui dá menos 2 terços de u elevado a meio mais 1, que é 3 meios, sobre 3 meios, tá? Mais uma constante c. Então, isso daqui vai dar menos 2 terços vezes... Isso aqui vai multiplicar invertido, então vezes 2 terços vezes u elevado a 3 meios mais c, né, já que a integral é indefinida. Então fica menos 4 nonos de u, mas quem é u? Aí você volta lá em cima, quem é u? U é 2 menos 3x, então vai ficar 2 menos 3x elevado a 3 meios mais a constante. Beleza, pessoal? Menos 4 nonos de 2... Gabarito letra A da prova branca. E para finalizar o nosso vídeo com a prova de 2018 do EFON, ele quer a derivada dessa função aqui. Cuidado só com a regra da cadeia. Então, a derivada disso daqui, derivada do seno, é o cosseno de 2x2. Pela regra da cadeia, derivar o que está dentro. Vou até fazer um pouquinho devagar para facilitar para vocês. A derivada do cosseno é menos seno vezes a derivada de 2x elevado a meio. Então, f' de x. Questões também tranquilas, né? Derivando isso daqui, vai dar 4x, né? Esse 2 desce, parará, né? O expoente 2 menos 1, menos seno de 2 raiz de x vezes 2 que multiplica. Bom, aqui vai ficar meio de x elevado a menos meio. Vai simplificar aqui. Então, a f' de x vai dar 4x vezes o cosseno de 2x ao quadrado menos seno de 2 raiz de x, isso daqui vai passar para baixo, né? Porque menos, inverte aqui, fica raiz de x. Então, tá aqui então a prova da EFON 2018, as questões de cálculo. Gabarito da questão 11 é a letra A. Professor Nilbert Almeida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço.